Você já percebeu como muitas vezes nós carregamos situações, pessoas, emoções ou comportamentos nossos como se fossem pesos nas nossas costas? Quanto mais a gente quer controlar, mais cansadas nós ficamos. Eu sou a Ana Paula, especialista em saúde integrativa e desenvolvimento de vida com propósito. Hoje vamos falar sobre o soltar. Acredito que você já ouviu essa expressão, que você tem que soltar. Por que é tão difícil, tão desafiador a gente conseguir isso? Eu confesso que faz bem pouco tempo que eu comecei a experienciar de verdade o que é esse soltar. Então vamos ver como diferentes linhas de pensamento explicam isso e como que nós podemos praticar mais isso no dia a dia. A nossa mente busca por segurança e previsibilidade, o medo do desconhecido, e nós também criamos uma identidade em torno das pessoas, das situações, das nossas próprias dores. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa não está mais feliz no ambiente de trabalho, com a função que está exercendo, não tem perspectiva de futuro, de carreira, mas ela não consegue soltar. A mesma coisa dentro de um relacionamento. Já tentou de tudo, já tentou consertar, ajustar, nada fluiu. É como tentar temperar uma comida já estragada. Mas o que acontece é que há uma crença de que quem eu serei depois dessa decisão? Aqui está ruim nesse lugar, está desconfortável, está desgastante. Muitas vezes a pessoa até está perdendo a saúde já. Mas sem isso, sem essa situação, a pessoa não saberá quem ela vai ser depois disso. E isso é muito forte e está em camadas mais profundas. Na física quântica, tudo é energia, vibração e movimento. Então, quando nós nos apegamos ao medo, à dor, ao controle, nós entramos numa frequência muito densa e que mantém essa realidade ativa. Soltar é liberar a resistência para permitir que novas possibilidades se manifestem no nosso campo quântico. Então, o conceito é: o universo responde muito mais àquilo que nós sentimos e vibramos do que aquilo que nós estamos tentando controlar. Para o Ho'oponopono, soltar está ligado ao deixar ir as memórias e padrões inconscientes. Então, quando nós dizemos as 4 frases do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, nós estamos liberando essas memórias que nos prendem. Aliás, para quem ainda não assistiu o vídeo que eu deixei aqui sobre o Ho'oponopono, vou deixar aqui o card para você assistir. Principalmente se você é iniciante, se você quer entender melhor o que significa as 4 frases do Ho'oponopono para você praticar com mais leveza e mais clareza, eu recomendo que você assista. Na visão de Access Consciousness, que se usam muitas perguntas, né, algumas mais conhecidas que a gente usa: como pode melhorar? O que mais é possível? Por quê? Porque ao invés de se prender às respostas, a gente abre espaço para o novo. Então aqui, soltar é não ficar preso às conclusões, é não se fixar em conclusões, porque a gente tira muitas conclusões das situações, das pessoas, né, da gente mesmo. Então é soltar isso. Na visão do budismo, o sofrimento vem do apego. Então, soltar é viver no presente sem se prender ao passado e aquilo que a gente não consegue controlar. Enquanto eu estava estudando, preparando esse material para trazer esse vídeo para vocês, eu me lembrei de uma história minha que eu quero dividir, até porque fica mais fácil para exemplificar esse tema que nós estamos tratando aqui. Há muitos anos atrás, eu decidi fazer a minha segunda faculdade. Então, eu procurei a minha psicóloga para falar dos meus medos, dos meus anseios. E eu tinha muito medo, porque eu não sabia o que eu ia ter que passar, se alguma coisa podia acontecer durante esse período da faculdade. Esse medo, ele foi reativado por conta que na primeira faculdade, quando eu estava no 3º ano, meu pai faleceu. E eu percebi que esse abalo emocional interferiu nos meus estudos. Sempre fui muito estudiosa, gosto de estudar, tenho amor ao aprendizado. E nessa época que meu pai faleceu, eu percebi que interferiu nos meus estudos, né? Na assimilação de conteúdo e tal. Mas tudo bem, foi uma fase assim que eu estudei pra caramba, que eu me dediquei muito, foi uma faculdade que eu aproveitei demais. Só que quando foi para decidir pela segunda faculdade, eu tive uma reativação de alguns medos e eu queria prever o que eu podia passar
durante esse processo. E a minha psicóloga disse assim: não tem como você prever. Aquilo que você tiver que passar, você vai passar. Não tem como você controlar. Mas enfim, nesse trabalho interno, eu tive essa escolha e essa decisão de uma forma consciente, com mais clareza, com mais leveza. E fui para a faculdade. E quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu perdi a minha mãe. Foi uma perda muito impactante para mim. Claro, né? Com certeza interferiu nos meus estudos, foi um abalo emocional. E eu me vi numa situação que eu não me conhecia, porque eu sempre contribuí demais com os meus grupos, com os estudos, né? Eu não estava contribuindo da mesma forma e eu me sentia mal por isso. Eu não estava assimilando como antes os conteúdos. Eu estava com a minha cabeça assim, eu estava perdida. Não bastasse isso, em menos de um ano eu passei por uma questão emocional muito forte também no meu relacionamento. Alguns meses depois, perdi a minha sogra, que era como uma mãe para mim. Tive a minha casa roubada, sabe? Uma série de acontecimentos. E tudo isso enquanto eu estava ali da metade para o fim da faculdade. Eu tive que passar por tudo isso. E outro detalhe é que eu queria aprender muitas coisas nessa faculdade, alguns pontos específicos para ajudar a minha mãe. Então eu tinha também esse fator motivacional, sabe? E quando eu perdi a minha mãe, eu perdi o chão. E eu me senti muito impotente, porque não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Aquilo que eu aprendesse, que eu gostaria tanto de aplicar nela, de ajudar, eu não tinha mais como fazer isso. E depois de algum tempo, eu pude levar os meus conhecimentos, aplicar isso em um público da terceira idade, que foi um trabalho sensacional que eu tive. Então eu pude levar isso com muito amor e com muita responsabilidade. E é como se eu estivesse fazendo jus a todo aquele esforço que eu tive para me manter de pé e finalizar essa parte dos meus estudos para poder dar o meu melhor, como se eu estivesse fazendo isso com ela. Então realmente não tem como a gente prever, como controlar, porque pensa comigo, se antes de tomar essa decisão de começar a faculdade, eu pudesse ver como um filme assim, que passasse na minha frente, tudo que eu teria que enfrentar durante esse período da faculdade, eu não teria tomado essa decisão. E como dizia minha mãe, aquilo que você tem que passar, ninguém vai passar no seu lugar. Então é isso, a vida ela é movimento. Tem fases que parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Tem outras situações que você nem bem se recupera de uma, vem outra. Tem fases que são mais tranquilas também. E nessas fases nós precisamos reconhecer, agradecer e desfrutar. E esse é um bom momento, aproveitar essa tranquilidade, essa fase boa, para a gente plantar novas sementes. E essas fases boas também são grandes oportunidades para nós. E quando a gente passa por desafios, situações dolorosas, fazer o esforço de se manter de pé mesmo, de se cuidar, de acolher as dores. Um dos nossos propósitos aqui é tornar a nossa vida mais leve. Tudo na vida passa. E nas fases que são mais dolorosas, é a gente passar com acolhimento, acreditando que é possível sim amenizar aquela dor, a gente extrair os aprendizados e seguir em frente. Como praticar esse soltar na vida real? São algumas estratégias e recursos que eu utilizo que talvez sirva para você também. A primeira coisa é a autoobservação. Quando a gente percebe que tem um apego, que tem uma necessidade de controle de algo ou de alguém. Todas as vezes que eu percebo que eu estou muito resistente para soltar alguma coisa, para deixar ir, eu faço respirações conscientes para acalmar a minha mente, para deixar fluir. Porque a verdade é que nós pensamos o tempo todo. O que difere é que nós podemos evitar entrar em diálogos com os pensamentos. Sabe quando o pensamento vem, você entra numa conversinha com ele? Quando você vê, você já está imaginando coisa, o seu corpo está tendo sensações desagradáveis. Então isso nós podemos evitar. Então respirações conscientes são muito importantes. O diálogo interno que você tem. Também a meditação, se você conseguir fazer, ajuda muito. Então eu faço algumas respirações profundas e eu mentalizo, eu deixo ir, eu escolho soltar, porque é uma escolha. Se eu estou resistindo, é porque eu estou escolhendo isso.
Eu estou escolhendo não soltar. Então eu mentalizo dessa forma porque eu percebo que vai trazendo mais leveza. Eu vou acolhendo mais essa informação, essa possibilidade de soltar. Um recurso terapêutico que eu utilizo há muito tempo é a escrita terapêutica. Então, quando eu percebo essas resistências, as emoções que estão muito conturbadas, muitas informações para processar, pensamentos, eu costumo escrever. Escrever aquilo que dói, aquilo que está difícil de lidar. E eu percebo que isso me ajuda a organizar as ideias, a liberar as tensões e a organizar também as minhas emoções. Então, quando você percebe que está difícil de deixar algo ir ou alguém ir, você pode escrever. Vai colocando para fora tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, e você percebe que vai organizando melhor, vai trazendo mais clareza, e você vai conseguir identificar quais são os pontos de resistência, aquilo que você está querendo controlar. Algo muito importante que eu não posso deixar de falar é a oração. Para você conversar com o divino, com Deus, com o universo, enfim, o nome que você se sente mais confortável. Eu faço as minhas orações e quando eu percebo que é algo que eu estou querendo controlar demais, algo que eu estou resistindo em soltar, em deixar ir, eu falo com Deus. Está difícil, eu sei, reconheço que eu estou querendo controlar essa situação, mas eu sei que eu não tenho controle. Então me dê estrutura emocional para passar por tudo isso. Que eu tenha discernimento, sabedoria, lucidez para enfrentar os desafios, para lidar com as situações e que eu consiga fazer tudo que está ao meu alcance, tudo que é da minha parte de fazer. Isso que eu não consigo controlar, eu entrego em vossas mãos. Me ajuda a soltar o que eu preciso soltar, a deixar ir aquilo que não me serve mais, aquilo que não é mais para mim, porque eu me abro para novas possibilidades e para aquilo de melhor que o Senhor tem para mim e para minha vida. Então a oração é um canal direto que você pode falar com quem entende sobre qualquer assunto, sobre qualquer questão da sua vida e que conhece o seu coração. Para me ajudar, eu utilizo também as perguntas de Axis. Uma delas é: o que eu ganho segurando isso? O que eu ganho querendo controlar isso? Uma prática para você treinar o desapego, deixar ir, é você ter pequenos atos de desapego no dia a dia. E você pode começar a fazer isso pela sua casa. Você pode fazer uma organização, pegar as coisas que você não usa mais para você doar. E tudo isso é um treino, até mesmo para você começar a abrir mão, soltar os padrões de pensamento. E o que a Bíblia nos ensina sobre o soltar? A Bíblia nos convida a confiar, a entregar. Em 1 Pedro 5:7 diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. No meu entendimento, à luz da palavra, é entregar para Deus tudo aquilo que nós não conseguimos mais carregar sozinhas. É tudo aquilo que nós não temos o controle. Então é fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, mas entregar para Deus toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue prever e que não nos cabe, porque só Ele que sabe de todas as nossas necessidades, que já conhece todas as nossas questões e pode fazer alguma coisa, até mesmo de uma forma surpreendente, muito melhor do que a gente esperava, do que a gente podia prever. Se você tem um entendimento e quer dividir aqui com a gente, se você tem algo aqui para complementar, deixe aqui nos comentários. Aqui é o nosso espaço de voz e essência. É um espaço de reflexão, de trocas, então a sua voz é bem-vinda aqui. E para finalizar, eu quero deixar essa frase para você. Soltar não é perder, é abrir espaço para o novo. É confiar que a vida tem algo muito melhor para nos oferecer do que aquilo que nós estamos tentando segurar. O que você precisa soltar hoje, o que você precisa deixar ir para que venha o melhor para a sua vida? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui nos comentários pelo menos um coraçãozinho para eu saber e envie essa mensagem porque pode ser útil para muitas outras pessoas. Muito obrigada pela sua presença aqui e até o próximo vídeo.